E aí, pessoal, vocês gostaram da aula? É muito butanoato, é ato daqui, ato dali, né? São nomenclaturas que a gente usa justamente para diferenciar uma função da outra. Então, quando você ouvir algo tipo butanoato, você já vai ter na sua mente que nós estamos falando de uma função éster. Diferente da gente falar butanóico, que aí você já puxa para os ácidos carboxílicos. Então, a nomenclatura, ela realmente tem essa tendência de ser bem diferente para a gente poder, de fato, reconhecer a nomenclatura de cada uma dessas funções. Mas como a gente tem a atividade para fazer, vamos lá para a gente fazer a nossa revisão? Nessa segunda parte, a gente vai revisar os principais tópicos que foram trabalhados. Nós falamos das funções ácido carboxílicos, vimos que eles são compostos orgânicos, são ácidos orgânicos e que para trabalhar a nomenclatura, nós temos que primeiro identificar o grupo funcional. Nesse caso aqui, o grupo funcional dos nossos ácidos está representado de modo resumido, né? COOH. E como que a gente faz? Primeiro, palavra ácido, conta quantos carbonos tem na cadeia, determina lá o prefixo, depois vê o tipo de ligação entre os carbonos para determinar o infixo e adiciona a terminação óico. E assim a gente consegue dar o nome desses dois compostos, ácido propanóico e ácido butanóico. Propanóico por quê, professora? Porque ele apresenta 3 átomos de carbono. Como não tem ligação dupla nem ligação tripla, a gente usa o infixo -an, por isso que fica propanóico. Mesma coisa aqui com esse outro composto, butanóico, porque ele apresenta 4 átomos de carbono. Para 4, nós temos o prefixo but. Como entre esses átomos de carbono não existe ligação dupla, a gente usa o infixo -an e a terminação óico característica dos ácidos carboxílicos. Ai, professora, mas a ligação dupla com oxigênio, ela não entra como uma dupla ligação? Não interfere na nomenclatura. Só usa os prefixos em e in quando a gente tiver ligação dupla entre átomos de carbono da cadeia ou ligação tripla entre átomos de carbono da nossa cadeia. Com relação aos ésteres, nós vimos que eles são normalmente formados por meio de uma reação que a gente chama de esterificação, que ocorre entre um ácido carboxílico e um álcool. Então, a gente diz que os ésteres eles são derivados dos ácidos carboxílicos. Eles dão origem a polímeros, ou seja, poliéster, quando a gente tem uma grande sequência de ésteres. E a partir dessa grande sequência, a gente consegue usar eles na produção de embalagens, como, por exemplo, na garrafa PET e também lá em óleos e gorduras. Mas como é que é a nomenclatura desse cara? Bom, a gente usa o nome da cadeia que deu origem ao nosso éster, então o nome da cadeia que seria do ácido carboxílico, que é deste lado aqui, com o sufixo oato, D, e aí a gente dá o nome do radical, ou seja, do grupo substituinte que está aqui, com a terminação A. Então, se fosse o grupo CH3, qual grupo é esse? É o metil. Para dar a nomenclatura, eu colocaria o A no final, ficaria metila. Então, como exemplo, nós temos aqui, ó, o grupo, né, a cadeia do ácido que deu origem ao éster é essa daqui, que tem 3 átomos de carbono. Então, fica propanoato, D, e aí eu coloco o nome do grupo substituinte, que seria o etil, só que como é um éster, a gente chama etila. Aqui a gente tem um exemplo do ácido carboxílico. Quando a gente tiver ramificações, o que eu preciso? Ter em mente que o meu grupo funcional, ele é prioritário, ele tem maior importância e também é através dele que a gente começa a numeração. Então, 1, 2, 3. A hidroxila aqui ela vai ser tratada como uma ramificação.
Então, coloco o nome ácido e dou o nome das ramificações presentes. Quem é a ramificação? É a hidroxila. Onde ela está? No carbono 2. E aí fica 2-hidrox. E depois eu dou o nome da minha cadeia normalmente, como se essa hidroxila não existisse. Propanóico. E no ésteres, mesmo esqueminha que a gente viu agora, ó. Nome da cadeia do ácido que deu origem ao nosso éster, que nesse caso seria o metano, vai ficar o quê? Metanoato. De quê? De metilar. E assim a gente fechou a nossa revisão. Você vá lá para a sua atividade de sala, eu vou aguardar vocês aqui para a gente fazer a nossa correção juntos. Boa sorte! Você deve ficar pensando, poxa, a atividade, a professora desejou até boa sorte, deve estar bem difícil. Não, galerinha, vocês viram aí que a atividade ela tá em cima daquilo que nós trabalhamos e trouxe questões bem bacaninhas, principalmente com relação à nomenclatura e à diferenciação de funções, né? A gente vê que pelo nome a gente consegue identificar as funções orgânicas. Mas como eu sei que sempre fica uma dúvida entre uma questão ou outra, a gente vai agora para o nosso Tirando Dúvida. Vamos lá? Questão de número 1. Olha a questão boa. Aquilo que eu falei para vocês agorinha. Quando a gente domina a nomenclatura, ou pelo menos as terminações do nome de cada um dos compostos, a gente consegue resolver uma questão dessa sem nem precisar desenhar a estrutura. Olha só aqui. Dos produtos que podem ser componentes da cachaça, podem ser encontrados 1,4 butanodiol, ácido acético, isobutanol e heptanoato de etila. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 compostos diferentes que fazem parte dos componentes da cachaça. A qual sequência de funções orgânicas, respectivamente, pertencem esses compostos? Então, o que a questão quer que você tivesse feito? Que você, pelos nomes, dissesse a qual função orgânica cada um deles pertence. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar esse primeiro. Como que eu vou saber qual função orgânica o 1,4 butanodiol pertence? Pela terminação. Todos os compostos orgânicos, as funções, eles se diferenciam na nomenclatura pela terminação. Por exemplo, hidrocarboneto termina somente com O, butano, etano, metano, pentano, certo? Já os álcools, que é a primeira função oxigenada que a gente estudou, ele se diferencia pela terminação OL, etanol, metanol, propanol. Então, essas terminações, elas já estão dando para vocês um indicativo de qual função cada um desses compostos pertence. Partindo desse raciocínio, vamos lá para a gente ver qual é a alternativa de fato correta para essa questão. Então, vamos lá. A gente já viu aqui que o butanodiol é o quê? Um álcool. Se ele é um álcool, então a letra A está fora, letra C está fora, letra D também. Ficamos entre a letra B e a letra E. E aí a gente vai lá para o ácido acético. Quem é o ácido acético? Ele é um ácido carboxílico. É o ácido etanóico, lembra lá? Então aqui também é ácido carboxílico, ácido carboxílico. Qual é o próximo? Isobutanol. Ele é um álcool ou ele é um enol? Aqui é álcool, ó, e aqui é enol. Qual dos dois está correto? O álcool. Enol por quê? O enol, galera, está errado porque para ser enol tem que ter insaturação. E a insaturação a gente representa na nomenclatura pelo infixo em, certo? E aqui, ó, o infixo é an, significa que é uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Então, a alternativa correta é a letra B. Nós temos o álcool
um ácido carboxílico, outro álcool e aqui um éster. Olha só, o 1,4 butanodiol é um álcool. O ácido etanóico, que também é conhecido como ácido acético, é um ácido carboxílico. O isobutanol, ele é um álcool. Observe que a hidroxila está ligada a um carbono saturado. E o heptanoato de etila é um éster. Então, a alternativa correta é a letra B. Segunda questão, olha só. A essência artificial de abacaxi apresenta a seguinte composição. Ele tem o etanol, 1 ml, butanoato de etila, 5 ml, butanoato de pentila, 10 ml, glicerina, que também é conhecido como propanotriol, 3 ml, clorofórmio, 1 ml e álcool etílico, 100 ml. O que essa questão pediu para você fazer? A análise do perfil de substâncias presentes na essência, no caso nessa essência, revela que ela, aí tem, letra A, apresenta éter. O que é o éter, gente? Éter é quando a gente tem o oxigênio como heteroátomo. Aqui ele está dizendo que, dentre esses aqui, nós teríamos éter. Não temos éter, tá, galera? Letra A está fora, letra B também. Na letra C diz que nós temos álcool. Nós temos álcool? Temos, está aqui, ó. Ol, triol, é um álcool. Aldeído, nós temos aldeído? Temos, está aqui, ó, etanal. E éter, letra C também está fora. D, apresenta aldeído, certo. Apresenta éster, certo, tá aqui, ó, os butanoatos da vida estão aqui, que são ésteres. E apresenta álcool também, certíssima a alternativa D. Na E diz que tem cetona, cetona, a terminação é ona, nós não temos nenhuma terminação ona, por isso que a letra E está fora. Então, nós temos o etanol, que é um aldeído, nós temos o butanoato de etila e de pentila, que são ésteres, nós temos a glicerina e o álcool etílico, que de fato são álcools, e nesse caso aqui o clorofórmio ele seria um haleto orgânico. Então a nossa alternativa D está super correta para a nossa questão. Questão se liga no Enem, questão de número 3. É uma questão do Enem de 2021 e ela é um pouquinho complexa, requer atenção de vocês. Então, ó, vocês que estão conversando, bora para se ligar aqui na aula. Com o objetivo de proporcionar aroma e sabor a diversos alimentos, a indústria alimentícia se utiliza de flavorizantes. Em geral, essas substâncias são quem? São os ésteres, né? Nós vimos que eles têm essa propriedade. Como as apresentadas no quadro. E aí a gente tem aqui, ó, benzoato de metila, acetato de isoamila, acetato de benzila, propanoato de isobutila e antranilato de metila. São aromas do kiwi, banana, pêssego, rum e uva, respectivamente. Aqui no meio nós temos a fórmula, né, de cada um desses compostos. Mas o que a questão pediu para você fazer? O aroma flavorizante derivado do ácido etanóico e que apresenta a cadeia carbônica saturada é o D. Lembra lá que os ésteres, eles são sempre substâncias formadas a partir da reação de um ácido com o álcool, né? Nós falamos. Então, ele quer saber qual destes carinhas aqui é um que foi derivado do ácido etanóico e que apresenta cadeia carbônica saturada. Moleza. Esse aqui faço de olho fechado, com o outro aberto, porque senão vou marcar a questão errada e aí vocês vão rir. Mas olha só o que acontece. Qual é a melhor maneira de você resolver? Pela nomenclatura.
Na nomenclatura do kiwi, que o nosso éster, que é o aroma do kiwi, ele fala que é o benzoato de metila. Ou seja, sempre quem está aqui na frente é a estrutura do ácido que deu origem. Benzoato não é o ácido etanóico, ele quer o ácido etanóico, o ácido no caso, acético. Então, normalmente, os acetados são derivados do ácido acético, então do etanóico. Então, de cara, o kiwi está fora. Quem é o kiwi? É a letra A. Letra B, acetato de isoamila. Olha a fórmula dele. Essa parte aqui, galera, corresponde ao ácido carboxílico que deu origem, que no caso seria o etanóico. E para cá nós temos a estrutura que substituiu a hidroxila e entrou o radical, que no caso é a isoamila. Esse aroma é da banana. Essa cadeia aqui, ela é uma cadeia saturada. Então aqui a nossa letra B, ela é possível de estar correta. Vamos ver as outras alternativas. Aqui ele fala acetato de benzila. Ele também deu origem a partir do ácido etanóico, olha, 2 carbonos. Então, significa que essa parte aqui é como... Deixa eu fazer aqui no cantinho. É isso aqui, ó. E aqui é o grupo, esse grupo todinho é o que está aqui. Nesse caso, se você for olhar, quem deu origem a esse éster foi um ácido acético. Só que ele diz que esse ácido tem que ser de cadeia saturada. E ele tem um grupamento benzila. Lembra lá do benzeno? Pois é, lá tem ligação dupla. Então, pêssego tá fora. Vamos para o próximo. Proponoato. O proponoato significa que no ácido que deu origem, nós tínhamos 3 átomos de carbono. Então, era o ácido propanoico. Então, logo de cara, tá fora também o rum. E a uva? A uva, olha só, 6 carbonos. Não tem nem como. A uva também está fora. Não tem como ela ter sido o ácido que deu origem ao nosso flavorizante de carbono de cadeia saturada. Então, quem é a resposta correta? É a nossa alternativa B. Olha só, B, viu? Aqui tem um D, mas não ligue não. O professor errou a digitação. A reação de esterificação é quando nós temos um ácido carboxílico reagindo com um álcool e produzindo quem? Éster mais água. Partindo do ácido etanóico, nós teremos 2 carbonos ligados à carbonila. Sendo assim, as opções são os acetatos, que nesse caso aqui é o acetato de isoamila ou acetato de benzila. Seriam as nossas 2 opções. Só que ele diz o quê? Que como o comando da fala que apresenta uma cadeia saturada, o comando está falando que apresenta uma cadeia saturada, o único éster que satisfaz essa condição é o acetato de isoamila. Isso porque o benzila, por ter um anel aromático, ele apresenta 3 ligações duplas, então não seria uma cadeia saturada, seria uma cadeia insaturada. Por isso que a nossa questão correta lá é a letra B. E quem é o éster que foi originado a partir de um ácido etanóico foi o nosso aroma lá da banana. E assim a gente vai encerrando, pessoal, mais uma aula. E cada aula que passa, mais próximo da avaliação nós estamos. Então vai lá, corre, faz a tua revisão, te organiza, te prepara, que a gente tem mais conteúdo para ver. Então fique ligadinho com a gente, tá bom?